perfume está marcado em mim, a sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer, sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. O meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, e nós o único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. É tudo teu. Oh, 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 irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra Só tu mim. tens pra mim, Jesus. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. O meu coração Nossa missão é celebrar a Deus com excelência.
nos relacionar com amor e multiplicar a mensagem de Jesus Cristo sob o poder do Espírito Santo. Promessa Taubaté. Somos igreja, somos família. Bem-vindos ao nosso culto ao vivo online. Cumprimento os amados irmãos aqui presencialmente com a paz de Cristo. Amém. Mais uma vez para ficar melhor para o pessoal de casa ouvir também. Cumprimento os amados irmãos aqui presencialmente com a paz de Cristo. Amém. O pessoal de casa também. Oi, pessoal de casa, sejam todos muito bem-vindos. Vamos estar adorando e glorificando ao nosso Deus, dando continuidade à nossa série do mês de março, que tem por tema geral Admiráveis. Hoje a mensagem fala sobre uma solução inesperada. Deus tem uma solução inesperada para a sua vida também. Vamos portar de pé, por gentileza? Vamos adorar a Deus com bastante alegria. Você tem liberdade para adorar a Deus, para pular aí no seu lugar, com toda a disposição. Hoje de manhã eu pulei tanto que eu até bati a mão no microfone, a pilha saiu aqui de dentro, o microfone até parou de funcionar. Mas depois trocamos, funcionou normalmente. Então vamos adorar a Deus, que o nosso Deus, Ele é poderoso. Louvemos ao Senhor. Presença, eu sou livre, meu Deus. Eu cantarei pra sempre do teu amor, que lança fora o medo, que lança fora o medo. Em tua presença até tristeza salta de alegria. Eu vou cantar do teu amor, que mudou a minha vida pra sempre. Eu sou livre, meu Deus. Eu cantarei pra sempre do teu amor, que lança fora o medo. Vamos lá, graça! Que lança fora o medo. Em tua presença até tristeza salta de alegria. Eu vou cantar do teu amor, que mudou a minha vida pra sempre. Em todo tempo nesta tarde. Aleluia, Senhor. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas. Louvemos ao Senhor. Óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Aleluia! Óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito
Glória a Jesus. Nós somos um povo que foi alcançado pela graça de Deus. E a gente não vai cantar apenas uma música. A gente vai render graças ao Senhor. Vamos engrandecer, louvar o nome do Senhor com tudo que temos, com tudo que somos. Amém? Amém! Este é o som, a canção dos redimidos, que são lavados, justificados, sim, que são lavados, justificados, sim. Ele é a salvação aos oprimidos. Venham e bebam a um lugar aqui. Venham e bebam a um lugar aqui. Eu provei e vi o teu favor, não voltarei atrás, pois eu sei que eu sou o que Deus diz que eu sou, não voltarei atrás. Eu encontrei a vida, a fonte de alegria. Eu vou gritar, hey, eu vou gritar, hey, eu vou gritar ao mundo teu amor. Eu encontrei a vida, a fonte de alegria. Eu vou gritar, hey, eu vou gritar, hey, eu vou gritar ao mundo teu amor. Este é o som, a canção dos redimidos, que são lavados, justificados, sim, que são lavados, justificados, sim. Ele é a salvação aos oprimidos. Venham e bebam. Venham e bebam a um lugar aqui. Venham e bebam a um lugar aqui. Eu provei e vi o teu favor, não voltarei atrás, pois eu sei que eu sou o que Deus diz que eu sou, não voltarei atrás. Eu encontrei a vida, a fonte de alegria. Eu vou gritar, hey, eu vou gritar, hey, eu vou gritar ao mundo teu amor. Eu encontrei a vida, a fonte de alegria. Eu vou gritar, hey, eu vou gritar, hey, eu vou gritar ao mundo teu amor. Teu amor, nós somos livres em ti, Jesus. Comprados em tuas mãos, me trouxe a redenção. Sou livre em ti, sou livre em ti. A morte não venceu, Jesus, Filho de Deus, sou livre
trouxe a redenção. Sou livre em ti, sou livre em ti. A morte não venceu, Jesus, Filho de Deus. Sou livre em ti, sou livre em ti, sou livre em ti, sou livre em ti. Oh, 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 Vamos acelerar as palmas. Eu encontrei a vida, a fonte de alegria. Mais forte. Eu vou gritar, hey! Eu vou gritar, hey! Eu vou gritar ao mundo meu amor. Eu encontrei a vida, a fonte de alegria. Eu vou gritar, hey! Eu vou gritar, hey! Eu vou gritar ao mundo teu amor. Vamos lá, mais uma. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Bendito, exaltado seja o nome de Cristo Jesus. Deus de Jacó, Rei dos anjos, o grande eu sou, o leão da tribo de Judá. Nós estamos aqui para adorar a Ele, e que a terra ouça o rugir deste leão que é poderoso, que é maravilhoso, e que nós possamos preparar os nossos corações para receber a este Cristo Jesus, ao qual perdoa todos os pecados. Deus de Jacó, o grande eu sou, Rei dos anjos, Filho de Deus, voz de muitas águas, no céu é o louvor, mais forte que um trovão, com tua glória vem, Senhor. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A profecia
o Messias que veio a nós, o único que é digno de um livro abrir. Sofreu como um cordeiro, mas o leão ressuscitou. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. Ruge, ruge, ruge. Preparem um caminho para o Senhor, que os vales se ergam, montanhas se abaixem e que não hajam obstáculos para o nosso Senhor passar. Prepare agora o caminho do Senhor. 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 Ó vale, se erga montanhas, se abaixe. Ó vale, se erga montanha, se abaixe. Ruge, 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 ruge. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir, aleluia, Deus, do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. Ó vale, se erga montanha, se abaixe. 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 Meus irmãos, por gentileza, se assentem enquanto os adolescentes e crianças estão sendo encaminhadas aí para as suas respectivas salas. Temos, para quem não sabe, principalmente o pessoal de casa, nós temos atividades aleatórias, paralelas, na realidade, acontecendo em outros lugares aqui do templo. Tanto as crianças como adolescentes são devidamente atendidos, ouvindo a palavra de Deus numa linguagem que lhes são apropriada. E nós aqui ministramos a palavra do Senhor, dando continuidade à série de mensagens intitulada Admiráveis. Estamos todas as semanas refletindo sobre
milagres realizados sobre algumas mulheres do Antigo Testamento. E hoje nós vamos conversar a respeito do texto bíblico registrado no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 8 em diante. Me permitam, não me tenham como indelicado, mas ajudar na compreensão da pronúncia correta dos livros da Bíblia. Alguns volumes da Bíblia, alguns conteúdos da Bíblia, quando tem várias partes, podem ser chamados de primeiro ou primeira. Coríntios, por exemplo, é carta. Então, quando falamos de Coríntios, dizemos primeira aos Coríntios. E quando falamos de livro, como o caso de Reis, é primeiro de Reis. Então, primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 8. Só uma questão de aprendizagem técnica de como se pronunciar alguns livros da Bíblia. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículos 8 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Então, o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Edom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço de pão sequer em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição. E depois, meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo. Faça o que acabou de dizer. Mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Em 2024, numa cidade chamada Vinhedo, próximo a Campinas, houve um acidente aéreo que culminou na morte de 62 pessoas. Especialistas disseram que a aeronave sofreu um problema de controlabilidade, que é um termo técnico para descrever uma pane geral do sistema que tira qualquer possibilidade de reação do piloto. O piloto dessa aeronave estava fora de controle. A aeronave dependia de um milagre para pousar em segurança. Era impossível qualquer tipo de reação humana. Esse episódio verídico
nos faz pensar que certas coisas não estão ao nosso alcance. Nesses casos, nada, absolutamente nada podemos fazer. Algumas coisas, meus irmãos, conseguimos controlar e resolver. Outras estão além das nossas forças e da nossa vontade. Podemos dizer que se tratam de problemas cujas soluções são inesperadas. Porque existem dificuldades enfrentadas na vida cujas soluções são esperadas. Criamos uma expectativa que a qualquer momento alguém nos ajudará, ou que nós mesmos conseguiremos resolvê-las. Mas dependendo do que esteja acontecendo, não conseguimos controlar, não conseguimos resolver. O controle não fica em nossas mãos. Nessas horas, nesses momentos, somente Deus pode intervir. Somente Deus pode ajudar. E a Bíblia sugere que às vezes Ele, o Senhor, se manifesta. Ele age. Ele age manifestando os seus milagres, tal como aconteceu nessa viúva, citada no texto que eu acabei de ler. Uma viúva que morava numa cidade chamada Sarepta. As histórias bíblicas são fenomenais. Estão registradas na palavra para serem admiráveis, mas também para serem aplicáveis. Temos que tomar muito cuidado para não sermos meros admiradores da Bíblia, porque a Bíblia nos impressiona. Mas simplesmente ficarmos maravilhados com aquilo que escutamos ou lemos nas Escrituras, não resolve nossa vida, não gera crescimento de fé. O desafio é aplicar os princípios à nossa realidade cotidiana. E como a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo, tudo que nela foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que por meio das suas mensagens tenhamos esperança. Isso está escrito em Romanos 15, versículo 4. Irmão Joelso, tudo que está na Bíblia tem algum significado para a gente. Irmão Marcos, tudo que está na Bíblia pode gerar esperança, desde que atentemos à palavra e apliquemos a nossa realidade. E esse é o nosso desafio, extrair da história da viúva de Sarepta lições que podem nos ajudar a alcançar as bênçãos que tanto precisamos, a vencer as batalhas que pelejamos. E uma dessas lições pode ser definida assim: os milagres que precisamos dependem da vontade do Senhor. Será que no 3 vocês podem repetir, por gentileza? Vocês me ajudam, por favor? 1, 2, 3. Muito obrigado, irmãos, muito obrigado. O contexto histórico e bíblico dessa passagem das Escrituras apresenta um período de escassez por conta da ausência de chuva. A Bíblia diz que durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Através do profeta Elias, o Senhor emitiu uma palavra profética, afirmando que a terra não experimentaria sequer uma gota de orvalho ao longo desse período. Deus quis tratar o povo que estava afundado na idolatria, por meio da seca.
Deus sabe como tratar a cada um de nós. A escassez que enfrentamos, muitas vezes, é uma maneira de Deus nos fazer melhorar, de Deus provocar um despertamento espiritual. Então, antes de atribuir ao diabo a escassez que você enfrenta na sua vida, analise muito bem, porque pode ser um tratamento de Deus sobre você. Naquele tempo, a ausência de chuva representaria uma pobreza generalizada. Afinal de contas, a principal fonte de renda era a agricultura. E mais de 3 anos sem chover representaria muita gente, literalmente, morrendo de fome. Era uma escassez que não se podia medir. Certamente a inflação em alta, a ausência de emprego, a ausência de comida. Isso é tão verdade no texto que a mulher que nós estamos aqui utilizando como protagonista desta mensagem, ao ser interpelada pelo profeta, diz que estava preparando a última refeição para ela e para seu filho, e logo depois morreria. A palavra dessa viúva não era uma simples força de expressão, não se tratava de um exagero. Quantas vezes a gente chega em casa dizendo, eu estou morrendo de fome? Não era o caso. Essa mulher entendia que depois daquele punhado de farinha, misturado ao pouco de azeite que tinha no jarro, ela não encontraria o que comer em lugar algum. Ela estava se preparando para a sepultura. A viúva não esperava dias melhores. Até porque ser humano algum pode garantir que haverá um agir sobrenatural nas suas situações difíceis. E era exatamente o que podia mudar o seu cenário, se houvesse um milagre. A mulher entendia que milagre não dependia das suas forças. E essa postura da viúva de Sarepta reforça uma verdade teológica, bíblica, esparramada nas Escrituras, que todo e qualquer milagre depende da vontade do Senhor. Isso parece meio óbvio, mas ouça-me bem que você vai compreender por que eu fiz questão de enfatizar. Porque não é incomum alguém acreditar que o ser humano pode fazer Deus realizar milagre. Como se Deus fosse obrigado a manifestar suas obras sobrenaturais, simplesmente porque precisamos e queremos. Mesmo entendendo que Deus deseja o nosso melhor, nem sempre os seus milagres serão autorizados. E a viúva de Sarepta tem essa compreensão clara na sua mente. E é bem legal citar a sua nacionalidade, porque Sarepta era uma terra pagã. A viúva não era judia. Os judeus frequentavam um culto como esse, que eu e vocês estamos frequentando. Os judeus, como Elias, sábado após sábado, sentavam para ouvir a ministração do profeta ou do sacerdote. Os pagãos não. Mesmo sendo uma pagã, uma idólatra, essa viúva, a viúva de Sarepta, ela compreendia que se não houvesse um agir sobrenatural, iria morrer. E ela entendia que não dependia dela esse agir milagroso, e está preparada para a morte. Isso nos ensina, amados, que nossas necessidades e desejos não são determinantes para que o sobrenatural aconteça. Deus é quem os determina. Se você ler no Novo Testamento, um dos sermões de Jesus, essa história é citada. O próprio Jesus disse que havia muitas viúvas no tempo de Elias. Muitas. Mas Deus quis realizar milagres somente nessa. Foi Jesus que disse. Não é que Deus não amasse as outras viúvas. Não é que Deus não quisesse o melhor dos outros carentes e necessitados do tempo do profeta.
Mas nos seus planos eternos, Deus quis realizar milagres sobre ela. Porque Ele é Senhor. Ele faz com quem quer e quando quer. Desse modo nós entendemos que nem sempre os milagres virão. Isso é uma questão de maturidade de fé. O próprio profeta experimentou isso na pele. Leia um pouco essa história, alguns versículos antes. A princípio, Deus o enviou para um riacho chamado Querite. Durante um bom tempo, muitos riachos e rios secaram. Eu falava hoje de manhã, eu não sei se vocês vivem essa experiência aqui no Sudeste. Eu sou nordestino e posso falar com propriedade. No período de seca, muitos rios literalmente secam. Ficam sem água, nem parecem rios. Você pode andar a pé enxuto nos lugares onde muitos rios caudalosos existem ao longo do ano, em outras estações. Mas o riacho de Querite, onde Deus havia mandado Elias, não secou durante um bom tempo. Ali Deus saciava a sede do profeta, e 2 vezes por dia, que coisa maravilhosa, apareciam corvos para lhes entregar pão e carne. Tinha 2 momentos do dia que os corvos traziam pão e carne para o profeta. Meus irmãos, é uma coisa incrível esse negócio. Pão com carne assado na chapa, sendo entregado para o profeta. Vinha quentinho. Até que em dado momento, a Bíblia diz que o riacho seca. O milagre deixa de acontecer em Querite. Os corvos não vêm mais. Porque milagre acontece quando Deus quer. Se Deus quiser que a fonte seque, qual é o problema? E se Deus disser para os corvos não trazerem mais o alimento, qual é o problema? Afinal de contas, não somos nós que cantamos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta fechar, continua sendo Deus. O Senhor pode secar a fonte. O Senhor pode não mais enviar os corvos, mas Ele continuará cuidando. E Ele diz para o profeta, a partir de agora, você vai para uma cidade chamada Sarepta, e lá eu ordenarei uma viúva que lhe alimente, uma viúva pobre. O milagre seria alterado. Elias teria que pedir alimento para uma mulher mais pobre que ele. Que negócio esquisito. Mas é assim que Deus age, irmão Edson. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Irmã Sidneia, Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus é especialista nas improbabilidades e nas impossibilidades. Elias ouve a voz de Deus e ele vai à cidade de Sarepta, entendendo que milagre acontece somente quando o Senhor autoriza. Quando estivermos passando por nossos momentos críticos, a gente precisa lembrar que Deus é Senhor e Ele pode, segundo a sua soberania, fazer a fonte secar. E não temos o direito de nos revoltarmos por isso. Elias não se revoltou. Senhor, mas está tudo tranquilo aqui, a estratégia está dando certo. Tem água, tem alimento. Por que o Senhor agora fez secar tanto a fonte de água como também a fonte de alimento? Elias não questiona, nós não temos que questionar quando não houver milagre. Porque milagres acontecem, irmãos, por propósito divino. Uma pessoa pode estar enfrentando um câncer para que se manifeste nela a glória de Deus e Deus a cure. Ele é poderoso. Mas um outro indivíduo pode estar enfrentando o câncer e Deus não curá-lo e Deus manifestar a sua glória através da resiliência e da maneira como a pessoa reage àquele momento crítico. E nós temos que ter essa maturidade. Talvez seja complicado pregar sobre isso nos nossos dias, porque vivemos um período de espetacularização da fé. Como se Deus fosse obrigado a promover espetáculo, e nenhuma pessoa que crê nele pode enfrentar problema, de forma nenhuma, do contrário.
Crente também adoece, crente também morre, crente perde emprego. Isso é bíblico. Não podemos de maneira nenhuma deixar de pregar sobre isso, senão nós nos tornaremos pessoas mimadas, inconformadas quando Deus não atendeu os nossos pedidos. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, não separei aqui a referência, não vou me lembrar exatamente, mas foi João que escreveu numa das suas cartas. Se não me engano, a primeira de João, ele diz assim: temos a confiança nele, se pedirmos segundo a sua vontade, ele nos ouve. A gente costuma suprimir o meio desse versículo, a gente diz assim: se pedirmos ele nos ouve. O texto diz segundo a sua vontade. Tem algumas Bíblias que ela usa a expressão beneplácito, que Deus nos abençoa segundo o seu beneplácito. É um negócio meio estranho, porque não faz parte do nosso vocabulário moderno. Beneplácito tem a ver com soberania, aquele que está no controle. Irmãos, a gente vai orar a Deus e às vezes pede coisas legítimas, mas Deus pode entender que não deve dar para a gente, porque não faz parte dos seus planos. E precisamos entender isso com maturidade. O próprio Jesus, quando estava no Gólgota, antes de morrer na cruz, era legítimo ele pedir ao Pai que não sofresse. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas ele fez questão de nos ensinar, dizendo ao Pai: porém, cumpra-se a tua vontade, não a minha. Temos que ter essa maturidade, que os milagres dependem da vontade do Senhor. Podemos buscar, é legítimo, mas também temos que entender que Deus pode não nos dar. A segunda lição que a gente extrai aqui dessa passagem pode ser definida assim, ó: precisamos obedecer e confiar na palavra do Senhor, para que os milagres se tornem uma realidade em nossas vidas. Será que vocês podem repetir? Afinal de contas, diaconisa Patrícia, a repetição é didática e pedagógica, você que é professora. Vamos no 3? 1, 2, 3. Muito bem, obrigado, queridos irmãos e gentis, crentes do Senhor. A narrativa bíblica que a gente leu apresenta duas ordens da parte do nosso Criador. Uma delas dirigida ao profeta lá no riacho de Querite, e a outra dirigida à viúva. Ao profeta, ele tinha que sair da sua zona de conforto e tinha que se movimentar para um outro lugar. No caso da viúva, ela teria que tomar uma atitude um tanto inusitada. Abrir mão de priorizar a alimentação da sua família para alimentar o profeta. Porque quando o profeta chega na cidade de Sarepta, logo no portão, ele encontra aquela pobre mulher catando alguns gravetos para acender o fogo da sua última refeição. E a princípio ele pede água, e essa mulher, sem questionar, ela dá de beber ao profeta. A água era coisa escassa, era coisa cara. Você não encontrava em qualquer lugar naquele tempo. E ela oferece, mas enquanto ela está buscando água, o profeta diz: traga também comida, eu preciso comer. Irmãos, não era simples para aquela mulher ouvir essa palavra, porque ela era generosa, todavia ela estava prestes a fazer a última refeição para o seu filho. E ela, com todo o cuidado, ela diz para o profeta: olha, pelo Senhor seu Deus, eu lhe garanto que eu tenho apenas um pouco de farinha e um pouco de azeite para preparar a última refeição. E o profeta Elias disse: continue fazendo, mas não tenha medo, faça primeiro para mim. E lhe garanto, aí o profeta é usado pelo Espírito para dizer àquela mulher as seguintes palavras: que não faltará a farinha da vasilha, e nem muito menos o azeite da botija ou do jarro, dependendo da tradução. Aquela mulher não era uma judia, não frequentava a igreja e estava sendo testada na sua fé. Ela precisava acreditar no improvável. Irmãos, confiar para aquela mulher representaria contrariar as leis matemáticas. A palavra do profeta dizia: olha, faça para mim e não vai faltar. Mas nas contas não batiam. Deus costuma nos
nos dar ordens, às vezes difíceis de serem compreendidas. As ordens bíblicas não precisam ser compreendidas, elas precisam ser obedecidas. É exatamente essa a questão. Aprender a confiar sem entender, mesmo sem compreender, confiar no Senhor, confiar que a sua palavra vai se cumprir. O mesmo Deus que por vezes diz não aos milagres que tanto precisamos, é o Deus que reserva milagres para nós. Mas tais milagres, eles dependerão do lugar que estamos e daquilo que fazemos. Ouça bem isso. Muitas bênçãos deixam de ser alcançadas, porque estamos no lugar errado e fazendo a coisa errada. Elias estava no lugar que a bênção não aconteceria. Ele teria que descer do riacho e ir até Sarepta. E a mulher precisava fazer a coisa certa, que era fazer um alimento primeiro para oferecer ao profeta. Irmãos, precisamos ouvir com sensibilidade espiritual as ordens de Deus, porque às vezes tem uma bênção reservada para a gente, mas estamos no lugar errado. Ou às vezes estamos no lugar certo, mas fazendo a coisa errada. Se não fizermos a coisa certa, não estivermos no lugar certo, deixaremos de experimentar o sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que aquela mulher, no gesto de fé, ela prepara um bolo e oferece ao profeta Elias. Irmãos, tanto ela como o profeta creram e obedeceram. Irmãos, tenta imaginar a cena. Ela tinha um pouquinho de farinha. Ela pega um pouquinho de farinha, mistura com azeite, faz um bolo para o profeta. Ela olha para a vasilha, tem mais farinha. Ela faz um bolo junto com o azeite que estava sobrando e dá para o seu filho. Ela olha para a vasilha, ainda tinha farinha. Ela olha para o jarro, ainda tinha azeite. Ela faz um bolo para si e come. No outro dia, ela olha para a vasilha, tem farinha. Ela olha para a botija, para o jarro, tem azeite. Faz um bolo para o profeta. E essa cena se repete. A farinha não acaba, aleluias. O azeite não se esgota, que coisa linda. Enquanto não chovia, Deus dava provisão para a viúva, para o seu filho e para o profeta. Porque a bênção de Deus não depende das circunstâncias, não depende do cenário econômico, não depende de fatores externos. Devemos crer e obedecer, acreditando sempre que Deus é fiel. Deus é fiel e a sua palavra se cumpre. Deus tinha prometido e Deus fez cumprir. A viúva experimentou a provisão. Deus continua sendo fiel. Deus continua realizando coisas extraordinárias. Ouça a voz do Senhor, tem coisa admirável preparada para você. Fique em pé, por gentileza, por favor, para nós orarmos. Como eu disse no início do sermão, as histórias bíblicas têm uma natureza aplicável. Precisamos agora fazer um choque de realidade. O que é que essa narrativa das Escrituras tem a ver com a nossa vida? O Senhor, na sua soberania, conhece o teu contexto de vida. Talvez os lugares pelos quais você esteja andando não sejam os ideais. Talvez lugares que já foram bons para você não são mais. Era o caso de Elias. Elias estava acostumado com a água do Querite, mas não tinha mais água no Querite para Elias. Não tinha mais corvo. O corvo deixou de visitar o profeta. Ele tinha que sair daquele lugar que ele estava tão acostumado. Ele tinha que desapegar daquele lugar que foi tão bom em outra época. E ele saiu. E no caso da viúva, podemos aplicar isso também na nossa realidade. Talvez existam coisas que não estamos fazendo por medo. Porque a obediência implica renúncia. A obediência tem a ver com a cruz que a gente carrega. A gente tem que pagar um preço.
Por que é tão difícil obedecer? Porque obedecer envolve perdas. A obediência implica perdas. Aquela viúva, embora fosse generosa, teria que arriscar. Teria que alimentar primeiro o profeta Elias. Seu medo a princípio a deixou receosa, mas ela escutou a voz de Deus por meio do profeta dizendo: assim diz o Senhor. Preste atenção nisso, porque isso é teológico. Profeta era uma pessoa comum. Era uma pessoa que falava coisas aleatórias também. Mas todas as pessoas daquele tempo sabiam quando o profeta estava falando em nome de Deus, porque aparecia a seguinte frase no início da sua conversa: assim diz o Senhor. O profeta estava conversando sobre coisas da vida, mas quando ele dizia assim diz o Senhor, as pessoas paravam para ouvir, porque passava a ser a boca de Deus pronunciando. O profeta diz: assim diz o Senhor, não faltará a farinha na vasilha, e não se esgotará o azeite do jarro. Não vai faltar a farinha, não vai faltar o azeite, não vai faltar a provisão. A solução é inesperada, mas ela virá. Estamos aqui contando uma história verídica, algo que se tornou realidade. A viúva deve ter contado isso para muita gente. Agora é nossa vez de compartilhá-la. Mas Deus quer também escrever uma história em nós. Uma história admirável. Tenta mentalizar o que você ouviu. Fala para Jesus, enquanto eu converso com Ele em oração por você. E esse Deus que fez algo extraordinário e admirável na vida da viúva e do profeta, também é poderoso para fazer sobre nós. Muito obrigado, meu Deus, por ter nos ensinado a Tua palavra mais uma vez. A Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada afiada dos dois lados. A Tua palavra que atinge onde a medicina não consegue atingir. Ela vai na divisão da alma e do espírito. Meu Deus, obrigado por ter nos dado este aconselhamento espiritual, nos fazendo lembrar o Teu cuidado sobre Elias e sobre a viúva de Sarepta. O Senhor, em meio a uma escassez que gerou morte de muita gente, cuidou do profeta e de uma mulher desamparada, cuidou da família dessa mulher. Meu Deus, o Senhor continua cuidando da gente. Meu Deus, o Teu amor é grande e profundo por cada um de nós. O Senhor continua visitando pessoas simples como aquela viúva e como aquele profeta. O Senhor continua visitando pessoas indefesas. Nós somos indefesos, Senhor. Existem coisas que estão além do nosso controle, que não podemos fazer absolutamente nada. Existem cenários que resta-nos chorar, angustiados, desesperados, mas são nesses momentos que o Senhor se revela. E se parecer bem aos Teus olhos, se estiver nos Teus planos, venha, meu Deus, por favor, com o Teu sobrenatural sobre nós. Meu Deus, se parecer bem aos Teus olhos, cure a doença incurável. Se parecer bem aos Teus olhos, resolva o problema insolucionável. Se parecer bem aos Teus olhos, faça o impossível acontecer em nossa casa, em nome de Jesus. Mas nos ajude a entender, meu Deus, que lugar precisamos estar. Nos ajude a entender o que precisa ser feito. Não queremos nos prender em lugares que foram bons em outro momento, mas não fazem parte dos Teus planos para o dia de hoje. Não queremos também, meu Deus, fazer apenas o que queremos, o que desejamos. Queremos cumprir a Tua vontade, ainda que isso nos custe. Nos custe, meu Deus, e nos gere perdas. Em nome de Jesus, eu oro, meu Senhor, e creio na Tua palavra. Eu creio na Tua palavra profética, que não faltará farinha na vasilha e nem o azeite da botija, porque o Senhor é o Deus da multiplicação.
multiplicação. O Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é o Deus dos muitos milagres. Mas ajude-nos a entender, meu Senhor, que às vezes não haverá milagre. E se o milagre não vier, mesmo assim te louvaremos. Se o milagre não vier, mesmo assim te adoraremos. O Senhor dá e o Senhor tira. Bendito seja o seu nome. Mas se o Senhor não realizar milagre, o Senhor cuidará de nós de outras maneiras. O Senhor sabe como cuidar. O Senhor levantará viúvas para cuidar da gente. O Senhor levantará pessoas simples para serem teus instrumentos sobre nós. Nós cremos nisso, Senhor. Por isso nós te louvamos, te adoramos. E desde já, meu Senhor, pedimos a presença do teu Espírito Santo nos abraçando. Nos abraça, Espírito Santo de Deus. Abraça, meu Deus, cada um de nós. Queremos sentir o teu calor, o teu amor entre nós. Cura-nos, ó Deus. Lava-nos, consola-nos, renova-nos, ó Deus, em tua presença. Bendito seja teu nome, Jesus. Aleluias. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Ao Deus de Elias, ao Deus da viúva de Sarepta, todo louvor e toda glória. Aleluias. Aleluia. Se você desejar, levante sua mão num gesto de rendição ao Senhor. Tenta sentir o Espírito Santo tocando no teu coração. Aquilo que talvez você ache que é uma mera emoção, tenta sentir. Se não está sentindo nada, não tem problema, mas deixa Deus tocar em você. E no momento de adoração, glorifique a Jesus. Diga glória a Deus, diga glória a Jesus, diga aleluias. Glória a Jesus Cristo, aleluias. Aleluias, aleluias. Provedor, Jeová Jireh, o fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou
e venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, 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 oh. Aplauda o Senhor Jesus, aleluia. Deus, Ele sempre levanta pessoas para cuidar da sua obra. A viúva de Sarepta é um exemplo disso. Em meio ao caos financeiro, Deus levanta essa moça para suprir as necessidades do profeta. Mas Deus não só chama, Deus, Ele dá escape. É Ele que provê, é Ele que nos ajuda, é Ele que dá provisão na nossa casa. Dessa mesma maneira, Deus tem chamado pessoas hoje para suprir as necessidades da sua obra. Hoje, a exemplo da viúva de Sarepta, nós somos responsáveis por suprir a necessidade da obra de Deus. Então, nesse momento, eu convido a você a participar desse momento de adoração, por meio do dízimo e da oferta. Você pode fazer isso de maneira presencial, trazendo aqui no gasofilácio, mas também pode fazer de maneira digital. Estará aparecendo aqui na tela o QR Code e a chave Pix. Você faça da maneira que achar melhor. Caso você dizime de maneira digital, eu peço que envie o comprovante para o número que está aparecendo, para que seja contabilizado de maneira correta. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida financeira. Querido Deus e Pai, Tu és Criador dos céus e da terra e sustentador de tudo, Senhor. De forma alguma, Senhor, temos o que te dar, porque o Senhor é quem cria todas as coisas, é o Senhor quem sustenta, é o Senhor quem comanda todas elas. Mas foi do Teu agrado, Senhor, dar a honra de participarmos desse movimento espiritual, Senhor, e nós Te agradecemos. Desse modo, Senhor, queremos colocar diante de Ti o nosso dízimo e a nossa oferta, Senhor, com o coração agradecido, com o coração alegre, Senhor. Não por obrigação, não, Senhor, não por qualquer sentimento que venha contra a Tua palavra. Queremos fazer isso em amor, Senhor, para que o Evangelho seja pregado, para que novas pessoas sejam alcançadas, Senhor. Mas eu Te peço, ó Pai, continua abençoando a casa dos Teus filhos, Senhor. Continua abençoando o trabalho, a família, o marido, a esposa, a família num todo, Senhor. E os dá sabedoria, Pai, para administrar os recursos que o Senhor tem colocado na mão de cada um, ó Pai. Não é sobre quantia, Senhor, é sobre fidelidade. Ajuda-nos a usar isso de maneira que honre o Teu nome, Pai. Dessa mesma forma, eu também lhe peço, Senhor, que abra a porta de empregos para aqueles que não têm achado, Senhor. São momentos difíceis, mas é o Senhor quem provê. É o Senhor que é o Deus das causas impossíveis, é quem provê na nossa vida, Senhor, independente da situação. É o que eu Te peço no nome santo de Cristo Jesus, e já Te agradeço. Amém. A igreja fique à vontade para dizimar e ofertar. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos Teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você.
Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Jesus, Jesus, Filho de Deus, aquele que tem fogo nos olhos. Eu sou a tua noiva. Não sou uma noiva ansiosa pelas coisas deste mundo, mas uma noiva ansiosa pela tua volta. Venha nos buscar, Senhor. Não aguentamos mais ficar neste mundo onde os problemas são resolvidos com guerra, com morte, com sangue derramado. O Senhor já derramou o teu sangue por nós. Não precisamos, Senhor, derramar o sangue do nosso próximo. Venha buscar aqueles que te seguem, Senhor. Aqueles que obedecem o teu mandamento. Aqueles que são fiéis a ti, Senhor. Venha logo, esperamos ansiosos pela tua volta. Mas enquanto o Senhor não vem, eu entrego a minha vida a ti. Eu entrego o meu coração a ti, Senhor. Venha fazer morada em minha vida. Pode entrar, pode bagunçar, pode arrumar, Senhor. Eu só quero seguir a ti. Eu só quero seguir os teus passos, os teus mandamentos, Senhor. Venha me usar para falar da tua palavra. Venha me usar, Senhor, meu Deus, para cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. Me usa, Senhor, para fazer a tua vontade. É o que eu te peço, Pai. Aleluia.
que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Senhor, pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Se assentem, por gentileza, meus irmãos. Obrigado ao ministério, mais uma vez, pela contribuição. Graças a Deus. O Senhor é bom, bom em todo tempo Ele é bom. Nós estamos na reta final da nossa celebração, agradecidos ao Senhor e a todos que nos visitam. Sejam muito bem-vindos. O desafio de uma comunidade bíblica, tal como nós desejamos ser, é fazer com que esse ambiente se torne acolhedor, não somente não somente no que diz respeito a quem já caminha com a gente há muito tempo, mas para todos que adentrarem nesse lugar. Então você que está nos visitando, sinta o nosso abraço. Nós somos uma comunidade simples, trabalhamos em duas frentes: celebração, sábado de manhã ou à noite, final da tarde para início da noite, 10h30 e 18h, e ao longo da semana nossas células, nossos pequenos grupos. Tudo que a gente ouviu aqui na palavra, nós conversamos num bate-papo de 1h30, contando com comida, boa comida,
pessoal se reúne para conversar, sorrir e lembrar das coisas boas que aconteceram no culto. Os líderes de PG estão aqui. Fiquem em pé, líderes de pequenos grupos, nossas células, por favor. E dá aquele ruhu, então, vai lá. Aí, isso, obrigado. Pode sentar. Alguns líderes vieram de manhã, né? E esses líderes, tá, pastor, eu gostei desse negócio, eu posso ir? Pode, conversa com um desses. Eles vão dizer o horário, o dia, o endereço. Vocês vão ser muito bem recebidos. Meus amados, semana que vem a gente retoma a nossa série Admiráveis. Eu preciso justificar, especialmente semana que vem, eu não estarei aqui. Eu estarei em viagem, cumprindo uma missão em Manaus. Pastor Andres, por isso que eu estou comunicando aqui, Pastor Andres estará assumindo a congregação, ele será o responsável pela igreja, aquele que fez a... Fique em pé, pastor Andres, de novo, por favor. É o pastor Andres, para que alguém não o conheça, né? Ele fica responsável, obrigado, pastor. Ele responde pela igreja, tá bom? Quinta-feira, vou viajar na quinta, de quinta a domingo ele está responsável, embora meu WhatsApp está à disposição de vocês. Mas ele fica responsável e mais os pastores que lhe dão suporte, que fazem parte dessa congregação. Pastor Marcos, seminarista Mateus, pastor Eliezer, esqueci alguém? Pastor Fernando também, verdade. Pastor Fernando vive mais em Guará, né, pastor Fernando? Mas quando estiver por aqui, fica em pé, pastor Fernando, vai lá. De manhã eu nem falei o nome dele. Ele é pastor de Guará, mas de vez em quando está por aqui. Precisando, é só fazer contato com ele. Obrigado, pastor Fernando. Irmãos, eu falei semana passada que a diaconisa Juslane e o diácono Jonas estariam ausentes por conta do bebê que estava prestes a nascer. Domingo, sábado a gente orou por eles aqui. Acho que estão nos assistindo, porque o Jonas deu a paz assim no início do culto. O Jonas e a Juslane são muito crentes, gostam da igreja. Eles passaram um ano no Rio de Janeiro congregando com a gente virtualmente. Vinham de vez em quando assistir o culto, mas assistiam o culto de lá. E sempre se mantiveram fiéis aqui à promessa Taubaté. Eles estão assistindo. E graças a Deus, irmãos, em breve estarão aqui apresentando a criança, mas eu não resisti. Por favor, está aí o Isaac. Vamos aplaudir Jesus pela vida do Isaac? Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou mostrando, irmãos, porque nós temos 2 grupos de WhatsApp. Um grupo de WhatsApp só de comunicados, que nós fazemos apenas os comunicados da igreja, e tem um grupo de WhatsApp informal, que nem todo mundo entra, que não tem problema nenhum. No grupo lá, tem um monte de foto do Isaac. Mas tinha gente hoje de manhã que não sabia nem que minha esposa estava grávida. Você tem uma ideia? Aí eu fiz questão de dizer, vai que alguém não está entrando em rede social. Tinha gente de manhã que nem sabia que a Juslane estava tendo filho, tinha tido filho. Então, deixa eu explicar, vai que alguém não esteja sabendo, não tenha visto. Obrigado, Ana. Obrigado. Deus abençoe. Em breve o Isaac vai estar aqui. A gente está dando um beijo no Isaac e na família. Por enquanto estarão congregando virtualmente conosco. Fiquem em pé, por gentileza, para a gente encerrar aqui o nosso culto com a bênção apostólica. Amanhã a gente tem classe de novos membros, é restrito para quem está se achegando à comunidade. Se você, de repente, entende que precisa de um reforço doutrinário e entender como funcionamos, você me procura, tá bom? É uma classe restrita, que funciona aos domingos pela manhã, uma vez por mês. Curve a sua cabeça, por gentileza. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, desde agora e para sempre. Glória a Deus. Avivamento, hoje aqui há um vento fresco que já posso sentir. Algo maravilhoso está por vir. Há uma mudança.
quer viver algo novo aqui,